sejam bem-vindos à nossa aula de fundações profundas de tubulões. Os tubulões são elementos de fundação profunda que transmitem a carga ao solo resistente por meio da base e também por meio do atrito lateral do fuste. A base é alargada em formato tronco-cônica e a profundidade de assentamento da base tem que ser igual ou maior a 3 vezes o seu diâmetro. No caso, os engenheiros projetistas costumam desconsiderar o atrito lateral na capacidade de carga da fundação tubulão, por entender que ela vai se opor ao próprio peso do concreto do fuste. Então, eles não consideram esse atrito lateral como uma capacidade de carga da fundação, mas em muitos casos eles fazem essa consideração. O tubulão, ele pode ser armado ou não. Aí, como vocês observam, ele está armado apenas no topo, de conexão com o bloco de coroamento, que vai fazer a ligação com o pilar, ou com o bloco de capeamento do tubulão. Então, ele vai servir para fazer essa interligação, mas ele não vai ter função estrutural do tubulão. No caso de, por exemplo, tubulões que vão sofrer não apenas esforços de compressão, mas também esforços horizontais ou esforços de flexão, aí vai ter que ser previsto, né, vai ter que ser dimensionado a armadura para combater esses esforços. Vocês observam aí como fica o tubulão depois de concreto endurecido. É possível apoiar cada pilar em um tubulão. Então, é diferente de estacas, que você muitas vezes precisa de ter várias estacas para suportar a carga de um pilar. No caso do tubulão, ele consegue suportar elevadas cargas, porque se trata de um elemento cujo diâmetro é dimensionado a partir de 70 centímetros de diâmetro, então ele pode ter diâmetros maiores. Então, um só tubulão consegue suportar elevadas cargas. Ele pode ou não precisar de um bloco de coroamento. Você pode conseguir conectar o tubulão diretamente no pilar, né, dependendo do tamanho, né, do tubulão. Vocês observam aí um detalhamento da base do tubulão. Tem que ter pelo menos 20 centímetros na base vertical de apoio. A inclinação também é limitada e essa inclinação tem que ser especificada no projeto, porque ela é verificada para a segurança da fundação. Então, ela tem que ser atendida na execução. A altura da base tem que ser especificada também, o comprimento do fuste, a cota de arrasamento da fundação também tem que ser especificada, que vocês observam aí, CA. A ferragem do topo tem que ser colocada, uma parte vai ficar integralizando o concreto do tubulão, outra parte vai fazer parte do pilar, da amarração do pilar. Condições de aplicação dos tubulões. Por exemplo, quando as cargas forem muito elevadas, usadas geralmente para a construção de prédios de grande porte, pontes, viadutos, para áreas com dificuldade de adoção de técnicas de fundação mecanizada. Por exemplo, digamos que uma determinada área fique distante de centros urbanos e seja de difícil acesso, né? Digamos que as estradas que dão acesso àquela determinada obra não possuem espaço para o transporte de equipamentos, de grandes equipamentos ou de equipamentos pesados, né, necessários para a execução da maioria das estacas. Digamos também que o espaço da obra também seja muito restrito, muito pequeno, e aí dificulte o trabalho da execução de muitos tipos de estacas que suportariam elevadas cargas. Então, o uso do tubulão é uma solução para esse tipo de situação. Solos argilosos
são mais adequados para o uso de tubulões por possuírem menos risco de desmoronamento, por ser um solo coesivo, né? Os grãos, eles possuem adesão, né? Por conta da coesão, e por causa disso é mais difícil sofrerem o escorregamento, né? E o desabamento. Então, os equipamentos de execução do tubulão são equipamentos simples, equipamentos pequenos e leves, então eles são bem acessíveis. Algumas vantagens ainda dos tubulões é que ele possibilita a descida do operário nas escavações ou para a limpeza da base. Então, assim, a norma 6122, ela define tubulões, as fundações em que tem, pelo menos na fase final, para a escavação da base, né, alargamento da base, ou pelo menos para a limpeza do fundo e verificação do fundo, a descida de um operário. Então, é necessário que desça um operário para fazer essa escavação da base. Muitas vezes, né, tem empresas que possuem equipamentos que hoje em dia já conseguem fazer o alargamento da base, mas mesmo assim é necessário que um profissional habilitado desça pelo fuste para verificar aquele detalhamento que eu mostrei para vocês aqui, ó, no início. Então, todas essas verificações de projeto têm que ser verificadas. Só após essa verificação é que a concretagem é liberada. Também a questão do material do fundo. Porque o tubulão, a capacidade de carga dele é essencialmente obtida pelo contato dele com o solo, através da base, né? Pela transmissão de cargas pela base. Então, o material do fundo, o solo do fundo da base, tem que ser um material específico, um material de boa qualidade, porque ele que vai garantir a capacidade de carga dessa fundação. Então, é necessário que um profissional habilitado desça pelo fuste e verifique esse material. Outra coisa é que ela possui menor custo de mobilização de equipamentos, como eu falei, são equipamentos simples e baratos, menor intensidade de vibração e ruído. Então, podem ser executados próximos de grandes obras, né, dentro de centros urbanos, porque não apresentam uma intensidade considerável de vibração e ruído, né? Então, esse problema ele não oferece, que é algo que acontece, por exemplo, nas fundações pré-moldadas. Possibilidade também de verificação em loco das camadas de solo. Isso é muito importante, porque em nenhum dos outros tipos de fundação é profunda, praticamente nenhum no caso, você vai conseguir verificar em loco todo aquele perfil, todas as camadas de solo do perfil, do seu perfil. Então, no caso do tubulão, devido ao operário descer pelo fuste, então ele vai observar frente a frente com o solo da lateral, né, do fuste. Então, ele vai poder verificar e comparar se ele realmente é aquele que estava contido no perfil de sondagem e que foi considerado no projeto. E assim ele vai poder, após essa verificação, comprovar se o projeto vai ou não precisar de uma atualização, né, de uma adaptação. Pode-se também modificar o diâmetro e comprimento durante a execução. Então, digamos que, devido à verificação desses materiais em loco, foi observar diferenças que vão impactar no dimensionamento, né, da capacidade de carga da fundação. Então, pode ser possível, nesse momento, realizar uma alteração de diâmetro e de comprimento, né? Do diâmetro do fuste e do comprimento. Por exemplo, digamos que o operário desceu e verificou que no fundo o material não era resistente naquela profundidade de projeto. O material ainda não era um material resistente. Então, ele pode continuar a escavação para atingir o solo de projeto, o solo firme, e só então proceder o alargamento da base. As escavações podem ultrapassar solos com matacões e pedras. Então, existe a possibilidade
digamos que você não alcançou a profundidade de projeto, porque você atingiu um matacão. Então, você pode remover esse matacão se ele for menor do que o diâmetro do fuste, certo? Digamos que ele seja quase do diâmetro do fuste, você pode aumentar o diâmetro do fuste um pouco, né? Mas se for necessário, por exemplo, aumentar muito o diâmetro do fuste, o projetista verifique que não vai ser, não vai compensar, né, realizar essa alteração, ele pode mudar de estratégia, né, mudar o tipo de fundação, mas ele tem que realmente ter certificado isso, porque uma mudança dessa, né, assim, numa situação que já está na execução, é complicada, né, traz grandes impactos. Então, é interessante que o tubulão, ele permite todas essas alterações, né, por exemplo, praticamente nenhuma fundação permite ultrapassar matacões e pedras. De acordo com o método de escavação, os tubulões podem ser classificados em a céu aberto ou pneumático. E as cargas típicas de capacidade de carga desse elemento, no caso estrutural e geotécnica, é em torno de 100 a 700 toneladas-força e as tensões típicas de 30 a 60 toneladas-força por metro quadrado. Eu vou iniciar, né, com o tipo de tubulão a céu aberto. Consiste em um poço aberto manualmente ou mecanicamente em solos coesivos, de modo que não haja desmoronamento durante a escavação, e acima ou com nível d'água rebaixado. O alargamento da base é feito através de escavação manual ou mecânica. Então, o tubulão a céu aberto é realizado se for verificado que o solo daquele local realmente é um solo que tem coesão suficiente, né, para se manter estável e não necessitar de tanta preocupação com relação ao desmoronamento. Vocês observam aí, por exemplo, que ele pode receber o auxílio de revestimento, caso seja necessário. Vocês observam que foi revestido uma parte do fuste, mas pode ser que seja necessário revestir o fuste todo, ou possa ser que nem seja necessário revestir. Então, isso aí vai depender do solo, né, onde está sendo executado esse tubulão. Você pode usar ou não um bloco de ligação entre o pilar e o tubulão. O diâmetro do fuste tem que ser especificado no projeto e tem que ser no mínimo de 70 centímetros, né, para permitir a entrada do operário, porque no caso de tubulão é obrigatório, como eu falei, a entrada desse operário, né, para ser chamado tubulão é obrigatório. A altura do tubulão, né, também está determinada aí, como vocês observam, a altura da base e o diâmetro da base. Em planta, foi especificado o diâmetro da base e o diâmetro do fuste também. Os tubulões a céu aberto trabalham com resistência essencialmente de base, como eu falei. E, assim, para você executar o tubulão a céu aberto, é necessário que não haja nível d'água. Então, ele só pode ser executado acima do lençol freático. Há possibilidade de atingir do lençol freático, né, digamos, próximo ao final da escavação. E aí você pode proceder um bombeamento, certo? Ou você pode executar um poço próximo para poder eliminar a água do fundo da sua fundação, né, do seu tubulão. Só que isso tem que ser feito de forma muito criteriosa, muito cuidadosa, porque a água não pode entrar no tubulão durante a execução, porque ele pode vir a provocar afogamento no operário, ou ele pode vir a estragar o concreto fresco que você colocou, ele pode vir a provocar o desmoronamento do solo e assim também pode vir a matar o operário, ou pode também prejudicar, né, as dimensões de projeto, né, todo aquele detalhamento, toda aquela preparação do fundo, a preparação da base e assim
eliminar, né, todo o diâmetro, todo o formato que foi delimitado no projeto. Então, esse tipo de fundação só pode ser executada se não tiver a presença de água. Nós temos vários tipos de tubulão a céu aberto, como por exemplo o do tipo Pocinhos, que é aquele que é executado sem auxílio de revestimento, porque o solo tem capacidade de garantir estabilidade de escavação, o solo argiloso normalmente. Nesse tipo de tubulão, o atrito lateral é reduzido. Por quê? Porque, por exemplo, antes de realizar a escavação, o solo estava no seu estado de empuxo no repouso. No momento que você realiza a escavação, o solo passa a usar sua própria resistência para conseguir se manter estável, né? Utiliza, por exemplo, a argila, utiliza da sua coesão para poder resistir ao desmoronamento, né? Ao cisalhamento e conseguir ser estável. Por quê? Porque ele passou por uma escavação, foi desconfinado, ele não tem mais aquela tensão lateral produzida pelo solo que estava naquele local, e aí ela passa a sofrer o atrito, o empuxo ativo. E a gente sabe que o empuxo ativo, ele tem uma tensão horizontal menor do que o empuxo no repouso. E quando isso acontece, o atrito lateral, ele sofre uma queda. Porque o atrito lateral, ele depende do valor das tensões horizontais. Então, no momento que a tensão horizontal é reduzida, o atrito lateral também sofre uma queda. Outra coisa também que acontece é que o solo sofre um amolecimento por conta do contato do solo com o concreto. No momento, né, o concreto é fresco, possui umidade, e aí o solo ele começa a absorver a umidade do concreto, a água do concreto. Quanto maior o fator aguacimento, maior vai ser a quantidade de água no concreto, e aí mais água o solo vai absorver. Então, nessa situação, o que vai acontecer? A argila, ela vai passar a sofrer um amolecimento. Temos também o tubulão a céu aberto com revestimento parcial. Um exemplo é o tipo Chicago, tubulão tipo Chicago. Nesse sistema, a escavação é feita com pá, em etapas. Inicialmente, você começa a escavação. Aí, por exemplo, quando atinge... quando você observa que a parede começa a tendência de desmoronamento, você começa a escorar. Você coloca pranchas verticais ajustadas por meio de anéis de aço, né, como uma escoração para esse solo. E aí, depois de escorar, é que você continua a escavação. Aí escavou mais e escora novamente. Cada escora tem em torno de 1,5 m a 2 metros. Elas são, em geral, recuperadas. O alargamento da base é feita com fuste revestido e a concretagem é feita com a retirada do revestimento. Vocês observam aqui o detalhamento desse escoramento, os anéis metálicos, né? E as pranchas de madeira, que são os sarrafos, como o tipo de escoramento utilizado aqui. Aí você tem um detalhamento, uma projeção desse escoramento, e você tem um detalhamento aí do anel de aço, que é o que vai estar em contato com o solo, né, suportando o solo, estabilizando o solo, e um detalhamento do sarrafo de madeira, da prancha de madeira, sendo apontado aí. Né? Ó, você vê várias pranchas de madeira, o que é tracejado. Aí nós temos também o tubulão tipo Gol, que é um tubulão a céu aberto com revestimento contínuo. Então, esse tipo de tubulão, ele vai ter o revestimento em todo o fuste. Caso o diâmetro do tubulão vai sofrendo alteração,
porque os anéis metálicos de diâmetro são variáveis. E eles também são cravados à percussão, como mostra aqui o equipamento de cravação à percussão. Esse tipo de tubulão, tipo Gol, o alargamento da base é feita com um fuste revestido e a concretagem é feita com retirada de revestimento. O diâmetro dos anéis metálicos vai diminuindo à medida que a profundidade aumenta. Vocês observam que o anel metálico, né, que é o revestimento utilizado no tipo Gol, ele é aplicado, ele é cravado por meio da percussão e os operários entram em seguida para promover a escavação. Já o tipo Benoto, ele é também de revestimento contínuo, mas diferente do tipo Gol, que é esse que a gente viu agora. A escavação também é feita pelo equipamento de cravação dos anéis metálicos. O alargamento da base é feita com fuste revestido, a concretagem é feita com retirada do revestimento e o atrito lateral é sensivelmente reduzido por conta do amolecimento do solo. Vocês observam aqui o detalhamento do equipamento tipo Benoto. Ele pode ser usado tanto em tubulão a céu aberto como tubulão a ar comprimido, né? Aqui vocês observam a treliça para colocação da capânula e do tubo metálico no caso de ser ar comprimido. A cinta metálica, o tubo metálico e a solda para a emenda dos tubos. Aí aqui embaixo vocês observam o peso, o braço, a máquina Benoto e a rotação, que é a metodologia do equipamento. Digamos que você opte por usar o rebaixamento de lençol freático, né? Digamos que você alcançou o nível de água e você não queira usar o tubulão a ar comprimido. Você consegue, você observa que pelo rebaixamento de lençol freático você ainda consegue continuar o serviço a céu aberto. E existem alguns problemas que o rebaixamento de lençol freático traz na execução, que é, por exemplo, o volume de água a esgotar. Se o solo tiver uma permeabilidade baixa e o volume de água a esgotar for maior, então a execução vai ser mais difícil. Né? Vai ser mais difícil proceder esse rebaixamento de lençol freático e pode fazer com que a execução seja bem lenta. Você conseguir, né, eliminar essa água para poder continuar os serviços. As forças de percolação podem prejudicar a estabilidade da parede da escavação, especialmente no alargamento da base. A escavação abaixo do nível da água também é sempre perigosa e o fluxo de água vai reduzir a estabilidade da escavação, quando você utiliza, por exemplo, bombas no interior da escavação. Imagine que no rebaixamento de lençol freático, você está tentando eliminar a água e esse fluxo de água vai gerar a força de percolação, ou seja, a água ela vai gerar atrito nos grãos no momento em que ela fluir, né, pelos vazios, ela vai gerar atrito e esse atrito ele é a força, né, ele é gerado por conta da força da água atravessando, né, que é a força de percolação. E essa força de percolação pode reduzir a resistência, né, a coesão desse solo e a estabilidade desse solo. O projeto de fundação, ele tem que especificar o dimensionamento do tubulão todinho, como eu falei para vocês, o diâmetro da base e do fuste, a altura da base e do fuste, todo o projeto de armação, a profundidade estimada do tubulão, porque a gente sabe que ela pode ser alterada durante a execução, a planta de forma das fundações, a locação e a cota de arrasamento dos tubulões. Então, lembrando que qualquer alteração que for feita tem que ser feita pelo projetista, né? Porque ele vai fazer consideração da capacidade de carga ter que ser mantida, né? Para poder resistir aos esforços. Vocês observam em todo o detalhamento e, por exemplo, um equipamento de escavação que pode ser usado, né, para escavação do tubulão. Possa ser que você faça manualmente ou mecanicamente.
Aí aqui eu trago a sequência executiva do tubulão a céu aberto. Como eu falei, você tem que ter a locação dessa fundação, especificada no projeto. E aí, você vai marcar o eixo do tubulão com um piquete de madeira. Daí, você vai utilizar um arame e um prego para marcar a circunferência que delimita o tubulão, lembrando que no mínimo é 70 centímetros. Pode ser uma caixa e madeira fincada no local. Aí você inicia o processo de escavação. Vocês observam aí, né, o gabarito e a circunferência foi marcada, depois foi feito o gabarito. E aí o que aconteceu, né? Ela começou a escavar e começou a necessidade de um determinado momento de ter que inserir o balde através de uma corda para poder a pessoa que está escavando remover o solo escavado. E aí ele vai usar essas ferramentas aí, ó. Sarilho, pá e balde para poder conseguir tirar o solo do interior. Tem que ter um operário lá fora para derramar o solo do balde e para poder realizar o procedimento, né, do movimento do balde, subindo e descendo. E vai ter que ter operário lá dentro, né, para fazer a escavação. Então, você vê que precisa de poucos operários, pouca mão de obra. A escavação sendo realizada, né, aí você está no começo ainda. Mesmo assim, ele nesse caso aí, ele já está precisando do balde, né? Porque ele vai realizar um movimento muito grande na mão se ele não usar o balde. E aqui, se você usar a escavação mecânica, né? O procedimento da uma perfuratriz. Aí pode ser um simples aparelho rotativo acoplado a um caminhão,